muita gente reclamando de falta, né? Assim, na minha visão do que deveria ser o futebol, isso aí nunca deveria ser falta, mas como eu acho que deveria ser o futebol, tá? Como é na Inglaterra, como é na Alemanha, como é nesses lugares. Esse tipo de contato, dificilmente o juiz marca. Agora, aqui no Brasil, um árbitro como o Flávio Rodrigues deu quase 40 faltas, é estranho que ele não marque e nem olhe o VAR, não tenha nada. Porque o Vitor Roque, de fato, dentro do que é o conceito da arbitragem brasileira, ele vai só nas costas do Pulga. O Pulga salta para cabecear e ele toma um tranco pelas costas. Muitas vezes isso aí é marcado. Faltas menos claras do que essa, dentro desse conceito, foram marcadas ontem. Mas acho que o Flamengo não deve ficar se agarrando a isso, pelas razões que já citamos há pouco, né? Ficar de chororô agarrado porque uma falta foi marcada. Não foi. Esse 1-0 do primeiro tempo, o Flamengo criou muito pouco, teve essa bola do Pulga e uma falta cobrada pelo Arrascaeta com perigo. Aí no segundo tempo, o Flamengo voltou mais intenso, pressionando mais, porque vai cansando, né, gente? Se ficar só marcando, o Flamengo inverte o jogo para um lado, para o outro, e corre para lá, e corre para cá, e marca, começa a aparecer espaço. E aí o Flamengo conseguiu o gol com o Pedro, que bateu mal o pênalti. A partir daí, né, o Atlético saiu mais, o jogo ficou mais aberto, o Flamengo começou a criar mais oportunidades, o Bruno Henrique entrou na hora certa, 4 minutos em campo ele estava quando fez o gol de cabeça, na bola do Arrascaeta, que está novamente inteiro fisicamente, jogando muito bem. Até muito claro. O São Paulo foi preciso ontem. Se ele, ele falou na coletiva, se ele põe o Bruno Henrique naquele jogo travado, não adianta, o Bruno Henrique tem que ter espaço. O São Paulo, Mauro? Acho que é assim, sequência de trabalho, ele ficou quase um mês sem dar folga, mas os caras, estão treinando muito e tal, aquela história toda. O Arrascaeta tá em forma agora. Não está terminando o jogo se arrastando. Sábado contra o Fortaleza, uma assistência e um gol. Ontem sofreu um pênalti e deu assistência. Participou dos 4 gols. O Flamengo marcou contra o Fortaleza e ontem na virada sobre o Atlético. Ele voltou a ser um cara decisivo. Salve, salve galera, mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra, André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, pessoal, peço humildemente que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos agora para um react do programa Bate Pronto, da Jovem Pan Esporte, link na descrição, como créditos para a Jovem Pan, sobre a vitória do Flamengo de virada em cima do Atlético Paranaense por 2-1. Mauro César Pereira deu aulas de análise, disse muito bem como é que foi o jogo, falou também da evolução dos jogadores, daquele período de treinamento lá do Sampaoli, que o Flamengo vem colhendo frutos agora, nesse momento da temporada. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal, e ver o que o Mauro César falou sobre o jogo e sobre a evolução dos jogadores. Vamos falar da vitória do Mengão de virada para cima do Atlético Paranaense. O Furacão que abriu o placar logo cedo e depois, com um brilho de Bruno Henrique, o Flamengo virou o jogo e leva vantagem de 1 gol para a Arena da Baixada em Curitiba na próxima semana. Mauro César, a sua avaliação desse jogo do Flamengo, que deu um susto no comecinho, depois foi se encontrando. O Atlético Paranaense não quis jogar, abdicou do jogo, o Flamengo foi crescendo, 2-1 de virada, Mauro. Foi um jogo muito condicionado pelo gol do Atlético, já com 6 minutos. Um gol muito discutido, né? Tem uma falha para mim primeiro do Fabrício Bruno, que sai na caça e fica perdido. Aí sobra pro Pulga, que eu acho que erra, é meio ingênuo na jogada. E tem muita gente reclamando de falta, né? Assim, na minha visão do que deveria ser o futebol, isso aí nunca deveria ser falta, mas como eu acho que deveria ser o futebol, tá? Como é na Inglaterra, como é na Alemanha, como é nesses lugares. Esse tipo de contato, dificilmente o juiz marca. Agora, aqui no Brasil, um árbitro como o Flávio Rodrigues deu quase 40 faltas, é estranho que ele não marque e nem olhe o VAR, não tenha nada. Porque o Vitor Roque, de fato, dentro do que é o conceito da arbitragem brasileira, ele vai só nas costas do Pulga. O Pulga salta para cabecear e ele toma um tranco pelas costas. Muitas vezes isso aí é marcado. Faltas menos claras do que essa, dentro desse conceito, foram marcadas ontem. Mas acho que o Flamengo não deve ficar se agarrando a isso, pelas razões que já citamos há pouco, né? Ficar de chororô agarrado porque uma falta foi marcada, não foi marcada, não dá. Então, só para fazer um registro sobre isso, eu não marcaria nunca esse tipo de coisa. Mas os caras marcam, falta o critério. Uma hora marca, outra hora não marca. Mas, enfim, isso condicionou muito o jogo. O Atlético se fechou. A atuação do Atlético no primeiro tempo, assim, eu, sinceramente, acho que não curto isso, não. 18% de posse de bola. O time não ficava com a bola, o time só rifava a bola. O Atlético não trocava até espaços. Era só afastar o perigo. E sustentou ali esse 1-0 do primeiro tempo. O Flamengo criou muito pouco, teve essa bola do Pulga e uma falta cobrada pelo Arrascaeta com perigo. Aí no segundo tempo o Flamengo voltou mais intenso, pressionando mais, porque vai cansando, né, gente? Se ficar só marcando, o Flamengo inverte o jogo para um lado, para o outro, e corre para lá, e corre para cá, e marca, começa a aparecer espaço. E aí o Flamengo conseguiu o gol com o Pedro, que bateu mal o pênalti marcado com o VAR. Também não entendi o tempo que ele levou para checar o VAR, porque estava muito claro que o Matheus chuta a canela do Arrascaeta, e ele ficou olhando, o árbitro inseguro, né, mesmo com o vídeo. E aí o Flamengo empatou o jogo. A partir daí, né, o Atlético saiu mais, o jogo ficou mais aberto, o Flamengo começou a criar mais oportunidades, o Bruno Henrique entrou na hora certa,
4 minutos em campo ele estava quando fez o gol de cabeça, na bola do Arrascaeta, que está novamente inteiro fisicamente, jogando muito bem. Até muito claro. O São Paulo foi preciso ontem. Se ele, ele falou na coletiva, se ele põe o Bruno Henrique naquele jogo travado, não adianta, o Bruno Henrique tem que ter espaço. Aí quando o time está mais cansado, o placar está 1-1, o Atlético começa a sair um pouco, os espaços aparecem, ele põe o Bruno Henrique. Exatamente. E o Bruno Henrique faz o gol da vitória com 4 minutos em campo, cabeceando para virar o jogo. E aí o Atlético começa a sair mais, tem uma jogada, entra o Luiz Araújo, surpreendentemente, já entrou ontem, estreou. Aí ele recebe uma bola na direita, ele faz um lançamento, o Bruno Henrique inverte, o Bruno Henrique sai na frente do goleiro, aí disputa com o Christian, que consegue desviar, ele tenta o gol por cobertura, quase faz um golaço. Eu achei que foi assim, eu não gostei do Atlético, porque eu acho que o time do Atlético pode mais do que isso. Acho que jogar no Maracanã, como fez no ano passado, daquele 0-0 da Copa do Brasil, dessa vez foi 2-1. Só se defendendo, 18% de posse de bola, Vitor Roque brigando ali no meio dos zagueiros, o tempo todo. O primeiro tempo, o Flamengo trocou 400 passes, o Atlético trocou 50 passes. Cara, é uma disparidade muito grande. É um time que não joga. Aí no segundo tempo, o Atlético tentou sair um pouco mais, mas já tinha tomado a virada e o Flamengo acabou vencendo. Achei que foi uma vitória assim, madura do Flamengo, como foi aquela do Racing. São jogos difíceis. Competições como Libertadores e Copa do Brasil, que são mata-mata, elas têm uma outra mobilização, uma outra pegada, tem uma característica diferente do pontos corridos, porque são jogos eliminatórios. A gente aqui no Brasil dá muito valor para a Copa, eu acho até isso meio absurdo, né? Teremos provavelmente o Flamengo e o Palmeiras cheio de desfalques, o campeão da Libertadores e campeão brasileiro 2020 contra o campeão de 22, campeão da Libertadores de 21, quer dizer, os papatítulos do momento se enfrentando no sábado à noite. Esse jogo deve passar para outros países, né? Porque cada fuso horário, imagino eu, cheio de reservas, por conta de jogo de Copa. Só no Brasil tem isso. Tudo bem, Copa do Brasil paga muito bem, mas eu não consigo entender muito bem essa prioridade. O São Paulo só fez 3 substituições, né? Só entrou, né? É capaz de ele sair com o Luiz Araújo, todo mundo, Bruno Henrique aqui contra o Palmeiras, de titular. Cebolinha no jogo. No jogo Cebolinha tem um monte de jogador, um monte de jogador que pode ser utilizado. E não pode ser chamado de time B, né? Aqui entre nós. Tem elenco, Flamengo. E Mauro, falando até da evolução de alguns jogadores, porque o Arrascaeta vem jogando bem. Quando o Arrascaeta tá naquela fase, a gente sabe que dificilmente o Flamengo perde um jogo. Bruno Henrique voltando agora, o Gerson também voltou a jogar bem. São jogadores que estão sendo beneficiados por esse esquema, pelo modelo de jogo do Sampaoli, Mauro? Acho que é assim, sequência de trabalho. Ele ficou quase um mês sem dar folga, mas os caras, estão treinando muito e tal, aquela história toda. O Arrascaeta tá em forma agora. Não está terminando o jogo se arrastando. Sábado contra o Fortaleza. Uma assistência e um gol. Ontem sofreu um pênalti e deu assistência. Participou dos 4 gols. O Flamengo marcou contra o Fortaleza e ontem na virada sobre o Atlético. Ele voltou a ser um cara decisivo. E é isso que ele tem que ser. O Arrascaeta não pode ser um jogador, um coadjuvante, um cara que sai de campo se arrastando, que não consegue jogar. Houve jogos esse ano, por exemplo, do jogo contra o Vasco no Campeonato Carioca. Ele não conseguia disputar a bola. O adversário vinha e tomava a bola dele como se fosse um menino. Por quê? Porque não tinha força. Não tem força para disputar. Agora não, ele está conseguindo. Inclusive, teve jogada ontem que ele tomou pancada e tudo e ficou de pé. Até na origem da jogada do pênalti. Ele continua tentando a jogada. Até que ele toma um chute na canela ali do Madison. Então, isso é extremamente importante, né? Os jogadores estão mais em melhores condições. O Bruno Henrique está voltando aos poucos. O Davi Luiz jogou bem de novo. Ele tem um erro no final, uma bola que ele tentou tocar de cabeça. Mas, no geral, fez uma ótima partida. Eu acho que esse é o ponto. Os jogadores estão mais em forma, entendendo melhor qual é a proposta do técnico. E essas mudanças que ele faz. Essa é a jogada do Luiz Araújo do Bruno Henrique. Então acho que assim, é o ciclo natural, as coisas estão acontecendo naturalmente. Nos últimos 9 jogos, o Flamengo ganhou 8 e perdeu 1, que foi aquele papelão contra o Bragantino. E a passa poderia, né? Vocês viram a apresentação do Alan? A alegria do rapaz. Nossa senhora, nunca vi um cara tão alegre, tão feliz. Pra mim não joga mais. Você viu a chegada dele? Eu não vi, mas... Nossa senhora, o moleque parecia que tinha ganho na loteria. Por isso que quando a coisa ameaçou dar pra trás... Ele ficou triste, acho demais, né? Você lembra, né, Mauro? Você pensou na cabeça do cara? O cara já tá no apartamento fechando tudo, colocando tudo dentro da mala. Pô, ele deixou muito claro que queria jogar no Flamengo. Ele demonstrou. Pô, você vai dar E ele demonstrou tragédia, isso não na é o mesmo apresentação. jogador, ele vai ficar o corpo lá, a cabeça no Rio de Tá aí, pessoal, esse foi o vídeo. O Mauro César ali falou muito bem, deu aula na análise, na minha opinião. O jogo começou, o Flamengo tomando aquele gol do Canóbio. Ele falou sobre a arbitragem. Ele tem certa razão no que ele falou, porque os juízes brasileiros, o problema principal, na minha opinião, é a falta de critério. Faltas que são iguais, idênticas, e uma é marcada e outra não é marcada. Isso irrita técnico, isso irrita jogadores, isso independente de ser Flamengo ou qualquer outra equipe. Eu acho que o problema principal da arbitragem brasileira está no critério. E dentro desse critério, aquele lance do Vitor Roque é falta. Já viu inúmeras faltas sendo marcadas em relação àquele tipo de lance, aquela carga ali, que na minha opinião não é falta, pessoal. Na minha opinião não é falta. Eu acompanho muito futebol europeu. Na minha opinião, aquele lance ali
assim, aqui no Brasil se marca muito, então deveria ter marcado a falta. Entendeu? Aqui no Brasil, aquele tipo de lance é falta toda hora. Então, nada mais justo do que um lance ser revisado pelo VAR e ter sido dada a falta. E o Flamengo, em seguida, a vida no 0-0. O lance ali em outros locais pode não ser falta, mas aqui no Brasil aquela falta é marcada toda hora. Então, deveria ter sido dada a infração e o gol ter sido anulado. O Flamengo tentou criar no primeiro tempo, não foi legal, teve poucas chances, teve uma bola da Arrascaeta de falta e uma cabeçada do Pulgar. No segundo tempo, o Flamengo já tentou uma imposição maior, teve que se jogar mais pro ataque, né? Tava perdendo, e conseguiu fazer o gol ali de pênalti com a Arrascaeta. E aí, o Atlético Paranaense também se soltou. O Mauro César foi muito feliz no comentário quando falou do Bruno Henrique. O Bruno Henrique precisa de espaço para jogar. E o Atlético Paranaense começou a ceder esses espaços a partir do momento que o Flamengo empatou a partida. E aí o São Paulo colocou o Bruno Henrique e numa jogada de bola parada, o Bruno Henrique conseguiu ganhar do Fernandinho e virou o jogo para o Flamengo. Flamengo 2, Atlético Paranaense 1. O Flamengo leva uma vantagem de um gol para a Arena da Baixada. Próximo confronto, na próxima quarta-feira, segunda partida, mesmo horário 9h30 da noite, deve ser transmitido pela TV Globo. Vamos acompanhar e torcer para o Flamengo chegar nessas semifinais da competição brasileira. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!